nossa nação. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito e faz parte da nossa família aí de mais de 27 mil inscritos, muito obrigado por interagir conosco, comentar, curtir, compartilhar, brigar, criticar, elogiar, enfim, o que você faz. Muito, muito obrigado, até porque essa programação toda especial acontece por você, para você e para mais ninguém. Toda semana nós temos aqui convidados especiais e hoje não é diferente. Como eu já disse algumas vezes, todas as vezes que o convidado é de peso, eu trago ajuda aqui, porque senão não aguento. Eu já tô igual o Dioma, vem devagar, varão. Dioma. O vaso não aguenta. Meu Deus. Então eu trouxe hoje aqui comigo o amigo Danilo Shoa para me ajudar nesse bate-papo. Seja bem-vindo. Meu amigo, de coração, todos, um abraço, boa tarde a todos. Estou aqui, eu vou mais aprender do que falar. Hoje eu estou aqui para ouvir. Mas me ajuda a perguntar, pelo menos. Não, eu vou perguntar muito. Vai perguntar? Hoje as dúvidas dos 17 anos de ministério eu tiro aqui Meu tudo Deus. na mesa. Eita, meu Deus do céu. Já já a gente vai para o convidado, mas antes de nós irmos até o convidado, também é convidada, né? Nós temos dois convidados na mesa, na verdade. Mas a pastora Débora, ela está aqui com a gente acompanhando o seu digníssimo esposo. Seja bem-vinda ao Eu Acredito Podcast, tá, pastora? Amém. Boa tarde para todos os ouvintes, que possa ser um podcast maravilhoso. Estou feliz de estar aqui pela primeira vez e que Deus dê graça ao meu esposo, né? Porque, olha, prepara, marido. O pastor, a senhora vai ajudar a gente também ou vai ajudar ele? A gente fica do lado do esposo, né, Não, pastor? ele sabe mais do que a gente. A senhora Ele sabe, mas a gente ajuda, né? Como ele diz, as perguntas difíceis ficam por mão, mas hoje o irmão não veio, então é difícil, aí as fáceis ficam para ele. Entendeu? É muita modéstia. Eu estou aqui na mesa com o pastor Elias Soares. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, pastor Fábio Santos. Muito obrigado também ao jovem Danilo, pastor, obreiro, né? E também o Léo Dal Negro. Léo da técnica aí, que tá a todo vapor, fazendo tudo isso aqui acontecer. Um beijo para minha esposa, que está aqui do meu lado. Um beijo para minha filha, que eu tenho certeza deve estar assistindo, Abigail Soares. E para todos os nossos amigos do Instagram, PR Elias Soares Oficial, e também do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial. É um prazer enorme estar aqui com vocês pela primeira vez. E eu, diga-se de passagem, nem todo mundo sabe, sou paranaense. O senhor é paranaense. Isso mesmo, já me antecipei, né? A maioria acha que o senhor é paulista. Alguns acham que eu sou baiano. Baiano? Eu sou neto de baiano, né? Neto de baiano, neto de mineiro, filho de paranaense com mineiro. É uma mistura lá, um caldeirão cultural. Fui criado mais na cozinha mineira do que em qualquer outra coisa. Então o senhor tem um sangue de baiano. Sangue baiano. Então é sangue bom. Sangue bom, é sangue bom. Porque mineiro é baiano cansado, né? É o... Agora, como eu tenho... Você é mais cansado do que o baiano, né? Fala mais devagar. Baiano é agitado, arretado, né? Depende do lugar, né? Depende do lugar, né? Mas lá na tua, lá é Lá assim, a gente né? é mais tranquilo, mais paciente. É mais paciente? É. Igual dizem assim que tem um baiano lá na rede que grita lá da rede: Maninha, oi meu filho, que foi? Tem veneno de cobra aí? Meu Deus! Tem não, meu filho. Por quê? Porque tá vindo uma logo ali, ó. É forte. Isso porque é baiano, Isso né? é porque é baiano, né? Rapaz. Mas não é não, o baiano não é preguiçoso, o baiano é paciente. Não é preguiça, Fábio. Mas Danilo, nós estamos aqui com o pastor Elias Soares, teólogo, pesquisador, escritor, Meu Deus. consultor teológico, apologeta, homem que faz uma defensiva extraordinária dos seus princípios, dos valores e de temáticas específicas, né, como principalmente escatologia e também do continuismo. Mas e o Elias como pessoa, como ser humano? Como é que o senhor se identifica? Bom, eu me identifico como um servo de Deus, alguém que está aqui para servir o reino de Deus. E é isso aí, um homem simples, casado com uma só mulher há quase 30 anos e pai de 2 filhos. Gosto de escrever,
gosto de buscar a presença de Deus e o meu deleite é a sua palavra. Que Esse é o maravilha. Elias. Existiu o Elias antes de conhecer a Jesus? Existiu. Eu fui assim, uma criança criada sem pai. Aos 5 anos eu vim aqui para Curitiba. Eu morei aqui em Curitiba, eu não sei se é cidade ou é bairro, chama-se Campo Magro. Campo Magro é cidade. É cidade. Isso. Só que antes eu morei em Santa Felicidade. É quase do lado de Campo Magro. Em Santa Felicidade era colégio de freiras. E em Campo Magro, ali é magro mesmo. Que se eu falar as experiências que eu passei ali, meu Deus, eu fiquei traumado. Depois eu descobri que os meus traumas eram por causa de Campo Magro. Na Santa Felicidade tive muita felicidade. Mas depois que mandaram para Campo Magro, a coisa ficou magra mesmo. Não é querendo falar não, mas a maioria dos que moram lá tem essa mesma percepção. Então, mas eu é por conta do colégio mesmo. Então eu vim para cá em 68, eu estava com 6 anos, na verdade, né? 6 anos de idade. Então eu fui criado assim, muito independente, né? Pela rua. E depois eu ingressei na área, digamos assim, da cultural, que eu sou entalhador e escultor. Fiz participações de alguns salões de artes plásticas e tudo mais. E depois ingressei na vida noturna como músico. O senhor foi músico? Sim. E aqui em Curitiba eu já cheguei a fazer show com o nosso conjunto. Isso eu estou falando década de 80. Década de 80. Então eu fui até 82, 83. Quando eu fui para São Paulo para Presidente Prudente, em 84 eu fui para São Paulo. Fiquei 2 anos ali na capital. E aí em 86 eu vim para o Evangelho. Mas a minha vida era uma vida assim, um tanto desregrada, né? Muita bebida, muito tudo. Músico da noite, aí ia para as baladas lá de Camboriú. Tinha uma boate lá, chamava-se Escadão, não sei se ainda existe. Aí nós chegamos a ficar 31 dias só nos shows da vida ali. Quase morri afogado em Camboriú, estava sozinho lá no meio do mar e Deus mandou alguém para me tirar. E em quais condições o senhor foi para Jesus? Eu fui para Jesus, eu morava lá chama-se Coab, chamava Coab. Eu não sei como que chama aqui. Aquelas casas do governo, assim Sim. e tal. E eu morava ali, eu estava bebendo muito. Jogo, tudo que eu tinha, eu vendi meus instrumentos, perdi para o jogo, minha roupa para o jogo, dinheiro para o jogo, moral para o jogo. E eu fiquei morando com minha mãe ali. E eu arrumava, assim, é mal de baixinho, né? É brabo, né? Os baixinhos Eu gostava de arrumar umas tretas, desculpa aqui o linguajar, mas eu gostava muito de arrumar umas tretas. É igual os pincher, né? Os pincher, sabe? Isso, é brabinho, né? Mais ou menos isso. E aí chegou um momento que eu arrumava tanta confusão que minha mãe, pela primeira vez, ela que sempre me suportou, me tolerou em todas as circunstâncias, situações, ela falou: Elias, nossa, eu até me emociono. Do jeito que você está vivendo aqui em casa não tem mais lugar para você. Ai, me desculpa um pouquinho. Fique à vontade, pastor. Aí, nesse momento, eu descobri que eu precisava de Deus. Eu falei, minha mãe nunca me disse isso. Aí eu olhei pro alto, sem saber o que fazer. E na noite eu saí andando pela rua. O senhor tinha quantos anos? Tinha 24. 24 anos. Aí eu saí andando, falei, eu preciso procurar uma igreja. Aí eu saí caminhando, quando no alto eu observei uma igreja pequenina, azul. Era a Assembleia de Deus. Ministério do Ipiranga, mas não sabia de nada. E ali eu entrei, sentei-me lá no último banco, tinha os jovens cantando. E o pregador era o pastor da igreja, ele era gago. Olha só. E na oportunidade ele leu o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, que vai falar sobre o vaso do oleiro. E aí ele falou assim, ô jovem, você que está aqui, você é um vaso quebrado. E Deus quer te fazer um vaso novo. Que tremendo. E no final ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Naquele momento o Senhor já tinha falado comigo. Eu falei, eu só estava esperando o Senhor me chamar. E fui lá para frente, desabei. Os jovens me abraçaram e cantaram louvor. E ali junto, em um novo caminho estou, para Nova Jerusalém eu caminhando vou. E ali, a partir daquele momento, eu senti que algo novo aconteceu em mim. Eu fui para casa, mas eu não suportei. Uma semana depois, eu enchi o caneco de novo, arrumei uma briga maior ainda, quebraram a minha cara, cheguei todo costurado em casa. Então o senhor teve recaídas depois da sua conversão? 7 dias.
Eu tinha acabado de receber Jesus. Na outra semana, eu fui lá e enchi o caneco. E aí, se alguém não me salvasse, foi tanta paulada que eu levei que eu ia morrer ali. O pessoal falou, pelo amor de Deus, você vai matar o moço. Aí alguém me salvou, mas eu não aguentava parar de pé. Fui para casa, quando eu melhorei, que aí fiquei sabendo de tudo que aconteceu. Aí vem os flashes, o adversário, tá vendo? Lá não é o seu lugar é aqui. Você não nasceu para ser crente. Essa é a sua vida. O pessoal não vai te aceitar. Olha só como é que você está, todo quebrado, arrebentado. Rapaz, Deus me deu uma graça naquele momento. Eu falei assim, ó, se o pessoal, não falei Deus, porque eu estava respondendo à voz que estava me flertando. Eu falei, se o pessoal tiver que me aceitar, eles vão me aceitar do jeito que eu tô e ninguém vai me perguntar nada. E se acredita que Deus me deu força, eu fui para a igreja. Eu cheguei lá, ninguém me perguntou nada, só me olharam assim. Mas ninguém ousou me perguntar. Aquilo foi uma resposta de Deus. Isso foi em 86, no mês de agosto. Hoje, faz 37 anos. 15 dias depois, o Senhor me encheu com o Espírito Santo. Comecei a falar em mistério com Deus. Uau. 30 dias depois, o líder de mocidade, ele foi se casar e ele tinha que deixar. Ninguém quis assumir. O pessoal olhou para mim e falou, Elias, você é músico, né? Sou. Então você que será o nosso líder. Eu falei, mas eu não sei um hino. Não sei nem como, por onde começar. Não importa. A gente te ajuda, porque você é músico. Rapaz, mas foi de Deus. Me empurraram. E eu ali fiquei com aqueles jovens 2 anos. Depois fui para a nossa subsede. Voltei para os jovens. Criamos um quarteto chamado Quarteto Alvorada. Depois do Quarteto Alvorada, fiquei alguns anos no quarteto, voltei para a sede para ser maestro de coral. E para a glória de Deus, fomos crescendo aos poucos. Morei no fundo da igreja, pastoreei. Bom, é isso aí. É isso aí. Daqui a pouco eu vou contar a vida inteira aqui. Ô pastor, mas a vida cristã é marcada por experiências fantásticas desde a conversão, né? E aqueles que já veio de um berço cristão, ele em algum momento teve uma experiência que o despertou para viver de fato o evangelho. É aquele encontro que marca mesmo, aquela experiência que marca mesmo o encontro com Cristo. Mas uma das experiências mais incríveis que um cristão pode ter é o batismo com o Espírito Santo, principalmente os pentecostais. Como é que foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo? Muda a sua vida, porque essa inundação do Espírito Santo, ela te dinamiza. É uma explosão e uma implosão, né? É uma experiência que marca, que te dá força, que te dá graça, que te anima. As pessoas também passam a te ver diferente por conta desse contato com o Espírito Santo. É como se fosse aquela autenticação da fé. Ainda que, mesmo você não sendo batizado com o Espírito Santo, você tem uma experiência com o Espírito Santo que é o selo, que é totalmente diferente do batismo com o Espírito Santo. O selo é diferente do batismo. E que é diferente do batismo no corpo de Cristo, que algumas pessoas fazem uma confusão. Principalmente o pessoal, os nossos amigos, irmãos de outra fé, de confissão de fé reformada calvinista, eles tendem a dizer que todos aqueles que recebem a Cristo é batizado com o Espírito Santo. Não, todo aquele que recebe a Cristo de verdade é batizado no corpo de Cristo. E quando ele é batizado no corpo de Cristo, ele recebe o selo do Espírito. Só que tem a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é falar em línguas. Se você não falou em línguas, vai me desculpar. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas não significa que você não tenha o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Tem o Espírito, mas não foi batizado com o Espírito. E qual é essa diferença, pastor? A diferença é que quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, você é marcado internamente. O que é o selo? O selo é uma marca ou sinal que indica 2 coisas. Primeiro, sinal de propriedade. Segundo, garantia. Propriedade significa que a partir daquele momento você é propriedade de Deus, você pertence a Deus. E a garantia é aquilo que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia do arrebatamento. Então a garantia de que você chega lá é o selo, é como uma carta. Você vai enviar uma carta para os seus patrícios lá na Bahia.
Certo. Mas se tu não selar essa carta, ela não chega. A garantia de que ela vai chegar é o selo. A garantia de que tu vai chegar lá é porque você tem o selo. E o selo só é colocado em quem nasceu de novo, em que passou pelo processo da regeneração. E a partir do momento você é adotado como filho de Deus. Você pertence a Deus. E você tem uma promessa e uma garantia. Agora, tudo isso não significa batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação sobrenatural. Este selo vem antes ou depois do batismo nas águas? Antes do batismo nas águas. É quando você crê. Quando você nasce de novo, você já é selado e já é automaticamente batizado no corpo de Cristo. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo, do corpo místico. Porque a igreja ela tem as suas nuances, né? Existe a igreja invisível, que é o corpo místico. Existe a igreja visível, que é aquela que nós não sabemos quem é salvo e quem não é salvo. E existe a igreja local. Pastor, agora o senhor falou que esse selo é antes do batismo nas águas. Antes do batismo nas águas, E esse selo é a garantia da redenção. primeiro que você é filho de Deus. Aham. E que você pertence a Deus. E é a garantia da redenção. Porque tem muitos debates e muita gente entra nessa questão de que o selo só vem depois desse batismo nas águas e que a evidência dessa salvação só se dá após esse batismo. Aí existem as vertentes que defendem que existe, por exemplo, algumas exceções. Um cara que aceitou Jesus já nos últimos minutos de vida não teve tempo do batismo. Mas quem teve uma caminhada com Deus e não se batizou? Não se batizou no quê? Nas águas? Nas águas. Então, E aí ele recebeu esse selo assim que creu em Jesus. Como é que se dá isso? Então, a palavra batismo, ela aparece cerca... Existem 10 tipos de batismos na Bíblia. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Batismo com o Espírito Santo. 1. Batismo no corpo de Cristo. 2. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. 3. Batismo de Jesus, que é outro batismo. Batismo em Moisés. Batismo na nuvem. Batismo no mar. São vários tipos de batismo, mas vamos falar mais dos batismos que estão ligados a essa nossa vida cristã. Ainda que o batismo de Jesus também pode ser o nosso batismo, como foi o batismo de Pedro, o batismo de João, o batismo de Paulo e o batismo de muitos outros mártires. Que o batismo de Cristo é o batismo no fogo, que é: podereis vós beber o cálice que eu hei de beber? E vocês podem ser batizados no batismo com o qual eu serei batizado? E os discípulos disseram: podemos. Sim, vocês até podem. Como serão? Mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, mas ao Pai. Então esse batismo é o batismo na morte, é o batismo do sofrimento. É o batismo onde eles passaram. Pedro, por exemplo, não está registrado na Bíblia, mas Jesus deixa a entender que ele seria um mártir quando ele questiona acerca de João. E deixe, Senhor, o que é que vai acontecer? O que isso tem a ver com você, se eu quero que ele fique até que eu venha? E o Senhor disse que falou: olha, Pedro, quando tu era mais moço, tu ia para onde tu queria, mas quando você chegar velho, vai ser mais velho, você vai estender as mãos e vão conduzir você por lugares que hoje você não quer ir, que é para a cruz. Então, de acordo com a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Pedro. Então, esse é o batismo de Cristo. Agora, o que acontece primeiro? O que acontece primeiro é o que está escrito aqui. Permita, eu vou ler o texto fique bíblico. à vontade. O que está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, para sintetizarmos. Está escrito assim: em quem também vós estáis. Né? Essa preposição em, ela é enfática nas epístolas paulinas e ela aparece cerca de 106 vezes, dando a ideia de por meio de, através de, em comunhão com ou ligado a. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o que é essa palavra? O evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, que não basta ouvir, precisa crer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória.
A primeira coisa que ocorre na vida do crente, depois dele ouvir a palavra de Deus e crer que Jesus é o seu Senhor, como está em Romanos capítulo 10, 9 e 10, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeira coisa que acontece quando você crê, você é selado com o Espírito Santo. Este selo é uma marca que vai indicar propriedade e garantia. Após o selo, você é salvo. Você se torna filho de Deus por adoção, conforme Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Então você é filho de Deus. Você pertence à família de Deus. E ao mesmo tempo, você é batizado no corpo de Cristo. O que é esse batismo? Você passa a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Então você é um membro, você não é a igreja, é um membro da igreja. Tá? Depois disso, existem outros 2 batismos pelos quais você pode passar. Um pode acontecer concomitantemente com o batismo no corpo de Cristo, que é o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoa que recebe a Cristo e começa a falar em mistério. Sim. Automaticamente. Posteriormente, ele é batizado nas águas. Aí cada igreja tem um critério. Né? Mas o batismo com o Espírito Santo pode acontecer junto com o batismo no corpo de Cristo. Mas não significa que é a mesma coisa. Batismo no corpo de Cristo é a sua introdução na família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural pós-batismo no corpo de Cristo, pós-selo do Espírito Santo. Então a pessoa é inserida no corpo de Cristo, no crer e no selado. No momento em que ela creu, ela é selada. Não no batismo das águas. Não no batismo das águas. O que define a sua salvação não é o batismo das águas. É isso aí que eu queria... Mas é batismo no corpo de Cristo. É a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você é batizado no corpo de Cristo, você é selado, você faz parte da família de Deus. Agora você vai dar testemunho da sua fé. É só seguir a regrinha ali de Efésios capítulo 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é a salvação. É dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Batismo é obra, batismo é uma ordenança. Uau. Quem crer e for batizado. Então o batismo é uma sequência, o batismo nas águas. Tá? Qual é o papel do batismo? A palavra batismo vem do grego batismos, de baptizo, que é imergir, mergulhar, submergir, onde o candidato ele é inserido no fundo das águas. Isso representa a sua morte com Cristo e a sua morte, mais propriamente falando, para o mundo. Porque o que é salvação? Salvação é mudança de reino. Você pertencia ao reino das trevas e a Bíblia diz que ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então salvação é mudança de reino. Uau. Você sai do reino da perdição para o reino da salvação. Sai do reino das trevas para o reino da luz. Sai do império do mal para o império do bem. Maravilha. E aí entra também o batismo com o Espírito Santo. O senhor começou falando inicialmente sobre também o que é batismo com o Espírito Santo. Agora dá continuidade. E o que seria o batismo com o Espírito Santo? Para que serve o batismo com o Espírito Santo depois do selo, depois do batismo nas águas? Selo, batismo no corpo de Cristo se dá simultaneamente. É tudo junto. Sim. Tá? Que é o novo nascimento, que é a regeneração. O batismo com o Espírito Santo, nem todos são batizados com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é para todos. Apesar de nem todos. Ele tem a ver com a salvação? Não. Mas o batismo com o Espírito Santo só acontece com o salvo. Mas não influi na sua salvação. O fato de você ser ou não batizado com o Espírito Santo não tem implicações diretas na sua salvação, porque a salvação é graça de Deus e é por meio da fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Junto com a doutrina da justificação, você tem a doutrina da imputação, onde Deus, olhando para a nossa conta, estava zerado. O que Deus fez? Na sua graça e bondade, Ele colocou alguma coisa. Que coisa? O sacrifício de Cristo. E hoje você não deve mais nada. Tá? Aí, o que ocorre? Você pode ser batizado com o Espírito Santo. O que é o batismo? Uma capacitação sobrenatural, que nós denominamos também como uma segunda bênção, onde o candidato, como prova de que ele foi batizado, o sinal é:
falar em línguas. Seria Não, evidência? a evidência. Não falou em línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Então a evidência maior é falar em línguas estranhas. Eu vejo como a única. Por que falar em línguas é uma evidência? Porque é bíblico. Vamos ver isso? Vamos sim. Atos capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 8. Filipe está num grande avivamento em Samaria. Olha, que interessante, né? Filipe está num grande avivamento em Samaria e depois ele tem que ir lá para a estrada de Gaza, mas está num avivamento em Samaria e as pessoas, ali acontecia cura, acontecia milagre, estava acontecendo de tudo, pessoas eram batizadas nas águas, mas ele percebeu uma coisa, que ninguém era batizado com o Espírito Santo. Então o que ele faz? Ele, como diácono, porque ele é um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6, que, diga-se de passagem, não é o primeiro grupo de diácono, aqueles diáconos eram diáconos helenistas, mas diáconos hebreus já existiam, que justamente foram aqueles que sepultaram Ananias e Safira. Eram diáconos da igreja. Depois é eleito um corpo diaconal com 7 homens que eram helenistas, e entre eles estava Filipe, que posteriormente se torna um evangelista. E esse Filipe não é o Filipe apóstolo, mas é um evangelista, né? E então o que ele convoca? Os apóstolos. Quando ficam sabendo do que acontece em Samaria, vem João, vem Pedro, os apóstolos, para orar para as pessoas que ali estavam, para que recebessem o Espírito Santo. Ali não é dito que eles falaram em línguas, mas como a evidência é essa, e eles receberam o Espírito Santo, então, pelo contexto, nós sabemos que eles falaram em línguas. Você vai, por exemplo, para Atos capítulo 10, versículo 44 até o 48, na casa de Cornélio, Pedro estava ainda falando para aquele grupo, aquele colégio da casa de Cornélio, que era a casa de Cornélio. Quando se diz casa, não era apenas a sua família, mas era todos aqueles que estavam sob o seu comando. Ele era um centurião, havia uma centúria, havia funcionários, havia escravos, havia servos, havia sua família, e eles receberam a fé. Antes mesmo de qualquer outra coisa, eles já recebem o batismo com o Espírito Santo. E depois Pedro tem que se explicar perante o colégio apostólico porque a salvação era algo que estava preso apenas a uma experiência dos judeus, que a igreja do primeiro século é uma igreja judia, judaica. Era formado apenas por judeu. E depois o Senhor foi alcançando os gentios, inclusive Cornélio, se eu não me engano, acho que é o primeiro gentio a ser alcançado. Ali eles falaram em línguas. Quando você vai para Atos capítulo 19, versículos 1 a 6, Paulo encontra alguns discípulos e falou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Falaram: nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Então com qual batismo vocês foram batizados? Fomos batizados no batismo de João. Na verdade, João batizou o batismo do arrependimento apontando para aquele que vocês haviam de crer. E eles ouviram a palavra. Olha só, aqui quebra esse paradigma da teologia e da visão reformada calvinista de que batismo com o Espírito Santo é o batismo no corpo de Cristo e que isso acontece quando você crê. É verdade. O batismo no corpo de Cristo é quando você crê. O Espírito Santo pode acontecer junto? Sim, mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente. Paulo prega, eles recebem Cristo como Senhor e Salvador, são batizados nas águas e depois do batismo nas águas, a Bíblia diz claramente: Paulo impôs as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. Ora, se o batismo com o Espírito Santo já é uma experiência em que é o batismo no corpo de Cristo, é quando você crê, eles creram. Eles foram batizados nas águas. Eles foram batizados no corpo de Cristo. Qual a necessidade de Paulo, posteriormente, impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo, uma vez que eles já tinham, de acordo com essa teoria? Qual a necessidade? Não teria. Nenhuma. Nenhuma. Se essa experiência da teologia reformada calvinista está correta, então não tinha necessidade de Paulo impor as mãos. Não haveria. Mas depois de tudo, toda essa experiência que eles passaram no corpo de Cristo, selo do Espírito Santo, terem nascido de novo, confirmados pelo batismo nas águas, que a imersão é a morte para o mundo e a emersão é a nova vida para Deus, precisou ainda Paulo impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E quando receberam, começaram a falar em línguas. Então aí é o batismo com o Espírito Santo. Quando falaram em línguas. Ô, pastor, até então não haviam sido. Não havia falado. Mas há uma confusão sobre as línguas. Quais línguas seria essa?
Aí é da que evidência do batismo com o Espírito Santo? Seria idiomas, como alguns dizem, que houve lá em Atos capítulo 2, as pessoas dizem que eles falaram no idioma dos turistas que estavam ali presentes na festa das colheitas. Ou seria a língua dos anjos? Alguns dizem, se for língua dos anjos, o diabo consegue interpretar. Quais línguas são essas? Ou são línguas estranhas mesmo? Ou estrangeiro? Quais línguas são? Pois é, há uma grande diferença entre falar em línguas como mistério com Deus, que é o que Paulo aborda em 1 Coríntios capítulo 14, Só Deus entende. e também 1 Coríntios 14, versículo de número 39, versículo 2 e versículo 39. Há uma grande diferença entre se falar em línguas com variedade de línguas. Na economia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existem atividades diferentes. Não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes, mas a divindade é uma só, que as três pessoas compartilham. E existem nelas funções diferentes. Qual é o dom de Deus? Salvação. Qual é o dom de Cristo? Batizar com o Espírito Santo e os dons ministeriais. E quais são os dons do Espírito Santo? Os dons que estão exarados em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11. 3 dons que dizem algo, 3 dons que realizam algo e 3 dons que revelam algo. Dos 3 dons que dizem algo, você tem, por exemplo, profecia, palavra de sabedoria, ou melhor, profecia, variedade de línguas e interpretação. Dos dons que revelam algo, você tem discernimento de espírito, palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. Dos dons que realizam algo, você tem a fé, você tem os dons de curar, que está no plural, e milagres ou maravilhas. Esses dons são exclusivos do Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É forte. Então já começa a diferença por aí. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Não o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Bom, pelo menos é o que está registrado aqui. Vamos lá? João, o Batista, já entendeu isso. Ele vivendo num período da lei e sabendo o que ia acontecer na graça, ainda que para mim graça sempre foi graça, porque Deus é Deus gracioso, e aí é uma discussão muito grande, né? Não puxa que a gente vai. Não vai, vamos embora. Entendendo? Só entender que daqui a pouco eu tenho que estar lá, né? Mas vamos que vamos. Olha lá, o que é que João diz? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, cujo trabalho dele era ser o precursor daquele que viria após ele, que é o Mashiach, né? O Christos, tá? É mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É ele que batiza. O que vem após mim não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem após ele. Forte. Não, muito forte. Definiu isso? Tá, definido. Então, Como diz, pegou a visão? é o próprio Pegamos a Cristo. visão. É o próprio Agora- Cristo que batiza com o Espírito Santo. É ele. É uma não o ação Espírito. direta dele. Pelo menos é o que João, inspirado pelo Espírito Santo, está falando. Só que não para por aí. O evangelista Lucas, ele reverbera isso aqui. Só que antes do evangelista Lucas, o Senhor Jesus, olha o que ele diz aqui em Lucas capítulo 24, que depois será reverberado por Lucas no capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que ele disse. Aqui é Lucas. Eu estava em Lucas e saí. Era um pouquinho. Lucas capítulo 24, está escrito assim, olha. Versículo 49. E eis que sobre vós eu estou enviando a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 1 de Atos, versículos de número 3 e 4. Aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, ele está fazendo alusão a Lucas 24, 49, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Portanto, o revestimento, esse batismo com o Espírito Santo, quem realiza é Jesus. Mas e as línguas, pastor?
As línguas, aqui em Atos dos Apóstolos, acontecem simultaneamente. Aqui você tem um fenômeno da xenolalia e a glossolalia. A glossolalia, ela assambarca todos os fenômenos, tanto falar em mistério com Deus, como falar em línguas idiomáticas. Aqui você tem línguas idiomáticas e você tem línguas não idiomáticas. Por exemplo, os que defendem que aqui era só língua idiomática, eles dizem o seguinte: ela não tem necessidade para hoje, porque ela foi dada apenas para um processo de evangelização e missionário. Então, por exemplo, você não conhece outros idiomas, então o Senhor te usa no idioma daquela pessoa para que ela possa receber a palavra de Deus. Mas aqui fica a pergunta. Os habitantes de Samaria eram todos samaritanos, falavam a mesma língua. Por que eles falaram em outras línguas? Os da casa de Cornélio também, todos falavam o mesmo idioma, porque o mesmo fenômeno ocorre ali de novo. É verdade. Os discípulos de João, em Atos capítulo 19, versículo 1 a 6, que era um total de 12, todos falavam o mesmo idioma, e porque eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram também em línguas. Para evangelizar quem? Se todos já estavam evangelizados, se todos já eram salvos. Depois nós temos Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, dizendo o seguinte: quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus, porque em espírito fala mistérios. E mistérios não se explica. Se ele fala em mistério, então é mistério, já está aí. A própria palavra se autodefine. E a língua dos anjos que Paulo fala em Coríntios 13? Se eu falasse a língua dos... Ainda que eu falasse, né? Ainda que eu falasse, aí o pessoal fala, ainda não significa que ele falava. Ele está dizendo, ó, ainda é uma possibilidade. Bom, se ainda é uma possibilidade, a língua dos homens também é uma possibilidade, porque ela está no mesmo texto, dentro do mesmo contexto. A hermenêutica pressupõe que você tem que interpretar o texto à luz do contexto. É verdade. Você não pode atropelar o contexto. Então vamos lá. O que vale para um, vale para outro. É aquele pessoal que gosta de dizer que o castigo não é eterno, mas a vida é eterna. Só que o adjetivo aionion, que qualifica a vida, no texto de Mateus 25, 46, é o mesmo que qualifica o castigo. Logo, se a vida é eterna, o castigo é eterno. Se o castigo não é eterno, a vida também não é eterna. Mas eles mesmos acreditam com a vida eterna. Então tem que pegar o pacote todo. Não dá para aceitar um e desprezar o outro, né? Base no quê? Atropelar a regra hermenêutica? Vamos então agora para o que disse Paulo, né? Língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens, ó, e dos homens. Aqui nós temos uma conjunção grega, kai, que representa a nossa conjunção aditiva e. Aqui não é e. E e como conjunção. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens. Então, se falar a língua dos anjos é uma possibilidade e não uma realidade, a língua dos homens também é uma possibilidade e não uma realidade, porque as duas estão juntas. E, inclusive, uma acompanha a outra. E quais seriam essas línguas dos anjos? A sua pergunta, na sua pergunta está a resposta. É dos anjos. Mas Na sua pergunta. Grego, koiné. Acabou. É dos anjos. Angelos glossai. Então, a defesa de que o falar em Angelos angelutu glossa. Glossai. Diga. Então, língua dos anjos, a tá? língua dos A anjos. tradução aí. Angelos glossai. Ah, meu Deus. Língua dos anjos. Essa língua dos anjos aí não pode ser, então, defendido como falar em mistério. Olha, Porque Paulo fala no capítulo 14 que só fala a Deus. Seria isso. que só Deus o entende. O que ele está querendo dizer aqui é que os homens não entendem. Porque vamos analisar o contexto. Então pode ser... Ah, entendi. Os homens não entendem. Os homens não entendem. Não Olha que aqui, os ó. seres espirituais não Olha entendam. só o que ele diz, ó. Porque o que fala língua estranha não fala homens. O contexto por si só já define isso. Não fala a homens, senão a Deus. Você não vai ficar conversando, apesar de estar falando na língua dos anjos, você não está falando com anjos. Quando você ora em mistério, e o próprio Judas nos convida a fazer esse tipo de oração, e Paulo também. Orar no Espírito Santo. Então seria... A língua dos anjos seria o falar em mistério.
Justamente. E eu não estou sozinho nessa. Não aqui querendo fazer uso e ao mesmo tempo fazendo do argumento do apelo à autoridade. Mas nós temos intérpretes que caminham por esse mesmo lado. Um deles eu quero citar, que é uma referência no mundo acadêmico, uma referência teológica do ponto de vista hermenêutico e exegético. E eu quero aqui evocar a palavra daquele que já nos deixou. É assembleano, mas respeitado do mundo acadêmico em todas as áreas. Chama-se Gordon Fee. Gordon Fee. Muito bom. Gordon Fee é autor de vários materiais, manual de exegese bíblica. E ele é respeitado, inclusive, pelos reformados. Pelos reformados. A obra dele é uma referência mundial no mundo acadêmico. Nos deixou, mas deixou um grande legado. Ele foi, mas não foi. Né? Foi, mas está por aí. Tá certo? A alma está com Cristo, mas ele está por aí. Os materiais, as ideias, mas a mensagem continua, né? Há um provérbio japonês que diz o seguinte: quando o tigre morre, deixa a pele, o homem, o seu nome. Uau. E por trás do nome, agora só abrindo um parênteses, o nome para os antigos não era apenas um designativo de pessoa ou coisa. O nome estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. Tanto é verdade que na época de Jesus, o nome significava 3 coisas. Primeiro, o nome significava pessoa. Segundo, o nome significava a pessoa efetivamente presente. E terceiro, o nome significava tudo que sabemos a respeito dessa pessoa. E o que eu sei a respeito de Gordon Fee que ele deixou foram as suas obras. Uau, perfeito. E na sua obra, que inclusive foi publicado pela editora Edições Vida Nova, ele tem um comentário de 1 Coríntios. E no seu comentário de 1 Coríntios, ele diz com todas as letras que aqui, no capítulo 13, versículo 1, as línguas estranhas são as línguas dos anjos. Mas você acha que ele está sozinho? Não. John Piper. Ele também entende que as línguas dos anjos são as línguas estranhas. Inclusive, ele ora para que o Senhor batize com o Espírito Santo a sua igreja. Ele está esperando o batismo com o Espírito Santo e não é ironia. Ele quer ser batizado com o Espírito Santo, que sua igreja também tem essa experiência pentecostal. O John Piper. Uau. Então, Só que eu primeiro eu estou apelando para o argumento bíblico. Certo. Mas como tem pessoas que gostam de nomes proeminentes, e parece que eles creem mais nos nomes do que... Vou usar uma fala de um pastor, né? Tem pessoas que gostam dos açudes, né? Tem o oceano, a Bíblia... Ele gosta dos açudes. Gosta dos açudes. Justamente. Boa. Pastor, mas qual é a importância do batismo com o Espírito Santo para um cristão? Eu faço assim uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. O sensacionista, eu estou até me antecipando, e quero mandar aqui um abraço para o pastor Rodrigo Siqueira, para o pastor Edilson, né? Sim. Edilson Siqueira, que, se Deus quiser, daqui a pouco nós estaremos lá em Colombo. Ministério de Colombo. AD Ministério de Colombo, falando sobre apologética e com essa perspectiva na defesa das nossas doutrinas pentecostais. E fazendo, é claro, também uma abordagem sobre a nossa escatologia e sobre a nossa visão imortalista, né? E abordaremos também a questão sabatista. Eu costumo brincar, mas toda brincadeira, como eu disse, tem um fundo de verdade, com os cessacionistas, que, diga-se de passagem, a grande maioria são os presbiterianos de confissão de fé reformada calvinista. O seguinte, todos estamos indo para um resort, como aqueles que me colocaram ali. Rapaz, o que é aquilo, hein? Deixa eu fazer o comercial aqui. Pelo amor de Deus, não. O que é aquilo? Não, a mulher, ela estava com dor de cabeça, ela disse que foi curada ali na hora. Pastor Rodrigo Siqueira, pelo amor de Deus. O pastor Edilson são incríveis. Que é isso? Top. Eu falei, tratamento Mega Master Blaster Plus Advance. O que mais que tem aí? Não sei. Hiper. Não, mas é merecido. Glória a Deus. E olha, um copo... Aqui vocês já ganharam, né? Que deram uma garrafa de água. Imagina eles. Então, olha, serviram os santos assim com... Maestria. Glória a Deus pela vida de vocês. Então eu costumo dizer o seguinte: digamos que todo mundo está indo lá para a Estância lá do... Estância Betânia. Estância Betânia, meu Deus. Aquela mulher não tem querendo ir embora, vai. Aí vai lá eu e tiro o senhor lá do paraíso, né, pastor? Não, aí é o seguinte: tá indo
é um voo, um pacote promocional, lá para a estância. Só que no pacote faz parte tudo, faz parte suco, refrigerante, todo tipo de alimento, e a viagem dura 12 horas. Aí passa assim pelo sensacionista e diz assim: você aceita água? Não. Aceita suco? Não. Aceita salgado? Não. Aceita uma coisa? Não. Mas faz parte do pacote. Aí vem pro pentecostal, aceita água? É claro que eu aceito. Eu sei que tá no pacote. Aceita um pudim? Aceita, apesar que é pudim, não é pra mim, mas eu aceito também. Você tá entendendo? É por isso que o sensacionista não aceita. Você também Nesse caso eu me chamo Jim. Eu também. Meu nome é Jim. Pode vir. E diga-se de... ué. Então, veja só. É isso. E todos estão indo para o mesmo lugar. Mesmo lugar, tá caminhando para o céu. Mas o que acontece? Ele não aceita. Não desfruta disso. Não desfruta. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma capacitação sobrenatural para lhe dar ousadia, para trazer consolo, para trazer mais graça, para você dialogar com Deus, para você conversar com Deus em línguas estranhas. Gente, o culto pentecostal que faz a diferença, porque olha o seguinte, no mundo que nós vivemos hoje, um mundo pluralista, relativista, ateísta, que perdeu totalmente a referência, o ateísmo, o pluralismo, o relativismo moral tornou-se a tônica dessa sociedade caída. Você tentar discutir a nível filosófico, científico com determinadas pessoas, você não irá convencê-lo. Talvez é mais fácil você, entrando no campo dele, você ser convencido. Mas tem uma coisa que não deixa você ser confundido. É o Espírito Santo na sua vida. E muito mais quando você é batizado com o Espírito Santo. Essa comunhão, sabe? Essa paz, essa alegria. O culto pentecostal é diferente. As pessoas saem de lá dinamitadas. Não é isso que aconteceu na época dos apóstolos? Estavam todos escondidos com medo dos judeus. E Jesus, de repente, aparece no meio da sala sem ninguém abrir e diz: Shalom Aleichem. Em hebraico significa paz seja convosco. Ele aparece do nada, e aquele pessoal tudo morrendo de medo. Ele falou: olha, não se ausente da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles vão para Jerusalém, estão ali todos trancados em oração, quando de repente, 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus, eles são batizados com o Espírito Santo. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, com medo de morrer, agora bota a cara para bater e fala: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É trancafiado 1 vez, 2 vezes, e no final a tradução diz que ele morre de cabeça para baixo, porque quiseram crucificar. Falaram: você era seguidor dele? E que, diga-se de passagem, o nome cristão vem do latim, né? Cristianos, que é Cristo com a queda intervocálica da vogal O, e fica Christi. Mas o sufixo ianos, que era um sufixo usado na época do Império Greco-Romano para fazer a ligação entre o mestre e o discípulo, entre o dono e a propriedade, entre o senhor e o servo. Logo, o cristão é aquele que segue a Cristo, que pertence a Cristo, que serve a Cristo. Tá doido, que aula. Já tirei uma mensagem só de cristianos. Cristianos. Inclusive, em espanhol, é cristianos. Que é? Eu sou cristiano. Ou seja, eu sou um cristão. Então, perceba que ele, de acordo com a tradição, aí disseram para ele: você, como você é um cristão, você merece a morte do seu mestre. E ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Isso é ousadia. Isso é poder. Perfeito, sensacional. É isso aí, gente. Nós estamos em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje, recebendo aqui o apologeta pastor Elias Soares. Estamos falando um pouquinho a respeito do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, mas pelo fato de ser a terceira pessoa, não deixa de ser importante, né? Ele até fez uma explicação aqui, bem breve, a divindade que se revela em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito, chegou aqui agora, aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém e ative o sininho de notificações para que todas as vezes que tivermos conteúdos novos, você seja notificado o quanto antes e receba o nosso conteúdo
em primeira mão. Você que já é inscrito, já compartilhe para mais alguém aí, para que mais pessoas sejam alcançadas por este bate-papo. Pastor Elias, mas o senhor ia contar como é que foi a sua experiência do batismo para o Espírito Santo, né? Foi depois de 15 dias da sua conversão. Depois de 15 dias. E como é que foi? Olha, eu saí falando de mistério no meio da rua. Porque você não tem aquele controle, né? Você não tem aquele controle. Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Então, você pode se conter ou pode não se conter, né? Foi uma experiência assim que fez toda a diferença na minha vida. Depois disso, eu segui com Cristo. Depois desses 15 dias, ou melhor, depois de 15 dias em que eu tive essa experiência, a sua vida, a iluminação, o fervor para a oração, o fervor para a leitura bíblica, o fervor para o serviço, ele te capacita. E a sua... É como se você tivesse com muita sede à beira de um oceano, mas que passou pela dessalinização, como os israelenses estão fazendo ali no mar, né? Eles tiram da água salgada a água doce. Então é uma sede constante. Você está sempre bebendo à beira da fonte. Que quem está ali nas águas que desce do trono, você está querendo sempre estar bebendo dessa água, não é isso? Sim, desse jeito. É desse jeito, está sempre bebendo, porque é a fonte da água da vida que jorra. Então você está querendo sempre mais, e comunhão, e como a fonte é inesgotável, então você vai ficar eternamente só saciando nessa fonte aí. O senhor falou sobre Israel aqui, até me veio à mente. O senhor também é um grande defensor da escatologia bíblica, principalmente a visão pré-tribulacionista. Essa guerra que está tendo em Israel, ela aponta para o fim dos tempos mesmo, ou para o arrebatamento da igreja? Ou é simplesmente uma briga de família que sempre houve, de fato sempre houve essa guerra? Qual é a sua visão? Está apontando para um arrebatamento, ou para a vinda de Cristo, ou é algo natural para o Oriente Médio? Então, essa guerra de Israel, eu não diria que é uma guerra atípica, né? Israel já enfrentou muitos combates semelhantes a esse. O Hamas, ele que é esse grupo que a mídia nega que seja um grupo terrorista, isso por conta da ONU, né? Que não entende que ele é um grupo terrorista, assim como também Erdogan, que é o presidente da Turquia, que faz parte da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que está envolvido, por exemplo, um bloco europeu, países europeus, inclusive também no Ocidente você tem os Estados Unidos, que faz parte da OTAN, Inglaterra e tantos outros países que estão ali, né, da Europa. Esse Hamas, que é, na verdade, um grupo terrorista, porque o que eles fizeram ali, que fazem, é um grupo terrorista, né, de terrorista. Eles são patrocinados por uma grande potência também militar, que é o Irã. O Irã nada mais é do que a antiga Pérsia. E o antissemitismo, e o que é um antissemitismo? É aqueles que têm ódio aos descendentes de Shem. Quem é Shem? Um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, ou Sem, Cam, ou Cão e Jafé. Os semitas deram origem aos hebreus, que hoje estão lá na terra de Israel, né? Estão lá na terra de Israel. O antissemitismo, que é esse ódio aos judeus, ele não começa no Egito. Ele começa na Pérsia. E começa com um homem chamado, que diga-se de passagem, muito parecido com Hamas. Ele é Ramã. Uau. Ramã. Ali, o objetivo de Ramã não era apenas se vingar de Mordecai ou Mardoqueu. Não. Ele, por conta de Mardoqueu, criou ódio aos judeus. Mas não era um simples ódio. Um ódio que envolvia a obliteração da raça, da nação judaica, de onde viria o Mashiach. Então Satanás, através de Ramã, queria apagar a linhagem messiânica. Porque o Mashiach já havia sido prometido em Gênesis 3,14. E Satanás, durante todo o tempo, procurou ceifar. E ali ele viu uma oportunidade de acabar com os descendentes de Judá, eliminá-lo, porque ali eram os judeus que foram para a Babilônia e acabaram, consequentemente, estando ali na região da Pérsia. Ele queria acabar com tudo. Esse mesmo espírito, ele continua no mundo.
continua no mundo essa obliteração da raça, esse ódio aos judeus. As mídias estão aí, falando contra os judeus, muitas. Dá uma versão totalmente parcial. Nunca chamam Hamas de terrorista, mas apenas como na época de Yasser Arafat, né? Foi um grande líder ali da Palestina, que criou a OLP, né? A Organização para a Libertação da Palestina, e aí eles querem dizer que esses grupos estão simplesmente reagindo a algo que Israel fez contra eles. Olha, isso aí é todo um discurso, chama-se narrativa, né? Diz que na guerra, a primeira narrativa que é morta é a narrativa da verdade, né? Tem um padre aqui no Brasil que está colocando Israel como terrorista. Pois esse é um antissemitismo, é um antissemita, né? Então o que ocorre? Para você ver, já houve essa intenção de acabar com Israel. Mas deixa eu ler um texto aqui. Sim. Que esse propósito, ele não terá êxito. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo. Está aqui em Jeremias, capítulo de número 31. Deixa eu ver aqui. Jeremias 31. Olha só que interessante aqui, olha. Versículo 35 em diante. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome, Yahvé Tsevaot. Se desviarem, olha só a condicional, a conjunção condicional, se desviarem estas ordenanças e diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim. O dia que apagar a luz do sol, aleluia, olha, me arrepia. Forte. Meu Deus. O dia que as estrelas deixarem de brilhar, eles deixarão de ser uma nação diante de mim. Tremendo demais. Não tem como. Pode o inferno inteiro se levantar, os demônios. Não é só o Irã, não. Rússia, China, Líbia, Iêmen, Síria, Turquia, todos esses países, o mundo inteiro, porque haverá um tempo em que o mundo inteiro se levantará contra Israel, e está aqui. É profético isso, no período da grande tribulação. Tremendo. Vamos ler? Olha só. Zacarias, capítulo de número 12, versículos 8 a 10. O próprio Deus levará as nações à batalha contra Israel para o vale de Meguido, para o vale do Armagedon, para discipliná-lo, para purificá-los, em cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Há uma profecia. 70 semanas estão ordenadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essa revelação veio pela oração de Daniel, buscando a solução para a profecia do profeta Irmiarro, que é Jeremias, no capítulo 25, versículo de número 11, onde o Senhor profetizou esse cativeiro como represália pela desobediência por conta dos 70 anos sabáticos que eles desrespeitaram. Então aqui, no capítulo 12 de Zacarias, versículos 8 a 10, gente, isso vai longe. Está escrito assim, ó, naquele dia, essa expressão naquele dia tem a ver com a grande tribulação. Isso aqui é repetido por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 21 e versículo 29. E aqui, ela se repete muitas vezes, principalmente aqui no capítulo 12. Mas vamos aqui do 8 ao 10. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. Ó, o Senhor, não é os Estados Unidos que depois também se voltarão contra. Inclusive Joe Biden já está ali meio, né, um pezinho em cima do muro em relação a Israel, querendo coordenar a maneira como Israel vai se revidar do ataque que ele sofreu. Isso animando alguns grupos opositores. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi. É só ver quem foi Davi. Meu Deus do céu. O que tropeçar, o mais fraco, será igual a Davi. E a casa de Davi será como Deus. Como anjo, como Malahiavé diante deles. E acontecerá naquele dia, de novo, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Meu Jesus amado. Eu procurarei destruir. É forte. Pastor, alguns usam um argumento para dizer que Israel não é uma nação cristã.
que eles não são favoráveis ao cristianismo. E aí alguns falam, a igreja aqui no Brasil fica levantando bandeira de Israel, mas em Israel aprova o aborto, aprova o casamento LGBTQIA+. Ainda assim, Israel é uma nação escolhida por Deus? É o povo de Deus. Orai pela paz de Jerusalém. Os que oram pela paz de Jerusalém, abençoam Jerusalém, também são abençoados. Existe uma promessa que aí a promessa e os dons de Deus são sem arrependimento. Eu escolhi vocês, não é porque vocês eram melhor do que todos os povos, não. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 7. Ele vai dizer a razão pela qual, já que o pastor puxou esse assunto. É que algumas pessoas comentam, Isso né? é. O Senhor não quebra a sua aliança. Sim. Apesar da desobediência, né? E nós vamos depois voltar lá para Zacarias. Olha o que está em 19 aqui, ó. Tem o chamado de Abraão para formar essa nação. E depois, no capítulo 19, no deserto, o Senhor faz uma aliança com esse povo. Êxodo 19. 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E vale aqui só abrir um parênteses. Israel é a única nação no mundo, a única nação no mundo que tem uma escritura de posse da terra dada pelo verdadeiro dono que é Deus. E a escritura está aqui. É a escritura sagrada. Isso aqui não foi manipulação, porque ela foi escrita 3.500 anos atrás e achados arqueológicos que nós temos comprovando a veracidade do texto veterotestamentário, do Tanar, da Torá. Agora voltemos agora para Deuteronômio, capítulo de número 7. Olha só. O que é que o Senhor diz acerca de Israel? Olha só. Então Deus não quebra a sua aliança com Israel, independentemente do que eles façam, do que eles estão aprovam no fazendo. momento. E vou dizer o porquê. Daqui a pouco. Capítulo 7, versículo de número 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu. Povo eleito. Quando fala dos eleitos lá de Mateus 24, os pós vêm babando, dizendo, os eleitos quem é? A igreja. Opa! Ele vos escolheu, vos elegeu. Porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, é por isso que ele escolheu. Amei, Jacó. Terrível. Amei, Jacó. Aqui é Jacó. Israel é Jacó. Porque eles amavam. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais. Eu fiz um juramento com Abraão. Eu estou honrando esse juramento. E quando Deus fez o juramento, lá no capítulo 15, ele mandou cortar um animal ao meio. Aquilo era uma forma do Brit. Brit é a expressão hebraica para aliança, para pacto. E no Brit havia 2 contratantes. Os 2 tinham que passar pelo meio do animal cortado ao meio. Se alguém quebrasse essa aliança, aquele que quebrasse, aconteceria com ele o que aconteceu com o animal. Só que nessa aliança, ela é incondicional com Israel. Porque Abraão não precisa passar, só Deus passa pelo meio. Meu Deus. Só Deus passou pelo meio. Abraão não passou. Tremendo demais. É forte demais. Então, é forte de analisar esses detalhes. Aí nós vamos aqui, então, voltando para Zacarias, então, mas porque o Senhor os amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Respondendo agora, por que eles serão salvos? E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Versículo 10 para a gente fechar. E sobre a casa de Davi, que é Judá, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Grande arrependimento em Israel. Vai vir. Haverá. Olha, É forte. é forte. E Jesus reverbera essa verdade espiritual. Isso aqui não fica morto na página do Antigo Testamento.
Capítulo 23, olha, abri em cima. Aqui não tinha marca nenhuma. 23, versículo 37 e 37. Viu? A casa de Jerusalém é sobre a casa de Davi. Olha o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ó, já matava desde aquela época. E apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas? E tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora me não vereis mais, até que digais, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Haverá livramento, haverá arrependimento, Aleluia. haverá salvação, haverá um derramar do Espírito Santo. E Jesus está sozinho? Vamos ver o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 11. Gente, isso aqui está demais. Aleluia. É muito forte. Demais. Você mexeu comigo, pastor. Tá doido. Meu Jesus. Muito forte. Olha aqui. Não me provoca não que eu entre em mistério. Mas eu já estou entrando aqui, olha, tá? Versículo 25. Paulo falando a respeito de Israel, capítulo 9, 10, 11. Olha no 11, é o âmago da questão. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus colocou Israel em ciúmes. Permitiu o endurecimento. E esse endurecimento de Israel não foi para acabar com eles, foi para salvar os gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. O zambujeiro bravo foi enxertado na oliveira verdadeira. Por isso, João, capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus Se eu não receberam, e todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem Gentios. feitos filhos de Deus. Mas a quem foi dado os arcanos de Deus? A quem foi confiado a Torá? A quem foi confiado o Taná? A quem foi confiado os segredos? Se temos ele, veio da mão de quem? Dos judeus. Então, cuidado. Vamos lá. Aqui eu não estou pregando judaização do cristianismo, mas precisamos saber que Deus faz distinção entre 3 povos na terra: judeu, igreja e gentio. Judeu, igreja e gentio. Todo judeu que aceita Cristo se torna igreja. Todo gentio que aceita Cristo se torna igreja. Mas esses 3 povos estão na terra. Então Paulo diz aqui, ó: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte. Ele diz em parte porque não é todo, porque a igreja de Jerusalém não é a igreja judia. O próprio Paulo é judeu. Cristo é judeu. Então se ele dissesse sobre todo Israel, nem ele seria salvo. Mas é sobre, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Quando? Nós acabamos de ler Zacarias 12:10. É forte demais, hein? Então a grande tribulação tem esse papel importantíssimo Para os judeus, para purificá-los. Só vou terminando aqui, vou para a sua questão. Mas purifica, aí é onde vem esse grande arrependimento. O grande arrependimento. Na grande tribulação. Só que tem pessoas que parece que tem que ser senador para ele entender. Você, minha mãe, não me coloca no Israel canto da parede. foi assim, né? Eu ia entender? Difícil. Aqui em casa não há mais lugar para você. Parece que foi um mal, mas foi uma bênção. Eu tive que acordar, alguém teve que me despertar. Essa pessoa foi minha mãe. Bendito mal que me despertou. Bendito! É como José. Vocês até que intentaram mal contra mim. Uau. Mas Deus transformou esse mal em bem, de modo que eu estou aqui agora para salvar vocês. E Deus sempre tratou Israel assim, né? Essa É mão forte demais, pastor. Forte! Meu Deus Você do tá céu. me entendendo? Sim. Ô, pastor, o senhor vai concluir essa Só concluir aqui. Então, aqui, ó. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto, a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A sua resposta, complementando isso, está em Daniel capítulo 9, versículo de... Gente, isso aqui vai longe. Número forte 24, que vocês demais. provocaram a pergunta que tu veio fazer. Né? Fazer o quê? Mateus 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual o propósito? Extinguir a transgressão. Segundo,
dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e profecia. Sexto, ungir o santo dos santos. Então Deus, por meio do sofrimento, vai levar Israel à consciência de que ele precisa do Mashiach, porque ele foi enganado pelo anticristo, achando que ele era o Mashiach, como está escrito aqui, que ele fará uma aliança com o anticristo. Ó. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Israel fará um concerto com o anticristo, achando que ele é o Cristo. Porque a escatologia judaica é diferente da nossa, mas a nossa se assemelha muito à judaica. A diferença é que o Mashiach da escatologia judaica é um homem que morre e não ressuscita. A diferença da escatologia judaica é que não é Deus que toca a trombeta, mas Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. A diferença da escatologia judaica é que haverá ressurreição de mortos, mas não com corpo incorruptível, imortal e glorificado. A diferença da escatologia judaica é que eles ressuscitam, as pessoas ficam aqui morrendo e ninguém vai para a casa do Pai. Na nossa escatologia, nós vamos vê-lo face a face e seremos semelhantes a ele. Aleluia. Tremendo, glória a Deus, pastor. Pastor, não é só uma curiosidade minha, está sendo a curiosidade aqui também do pastor Fabiano Ferreira, igreja em Filadélfia, Estados Unidos da América. Ele fala: meu pastor, conte-me como foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo. Narre onde estava e o que aconteceu no momento do batismo. Esses detalhes são importantes. Muito bem. É que a gente vai voltar porque ele tinha deixado essa pergunta aqui. Aquele líder que saiu para se casar e que os jovens me empurraram para ser o líder de mocidade, eles foram participar de um culto de jovens onde havia um missionário cujo nome, eu não me lembro agora o nome desse missionário. Eu não sei se ele era da Jocum, de onde era esse missionário. E ele foi para pregar na cidade de Itapevi, numa igreja, num bairro chamado Amador Bueno. E quem pastoreava lá, eu me lembro até hoje, um negrão bem alto, magro, chamado Josias, o presbítero Josias. Lembro até hoje. E nós fomos para lá. E na pregação desse missionário com muito poder, ali eu fui batizado com o Espírito Santo e renovado. E a partir daquele momento, eu estou até hoje na presença do Senhor, buscando a Deus. Cheio de falhas, como disse alguém, nós fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, mas seremos salvos da presença do pecado. Então o pecado não poderá mais nos alcançar e vamos dar um tchauzinho para ele. Tchau, fui. Maravilha. Voltando para o assunto, Israel é o relógio escatológico mesmo da igreja? Então vamos voltar, porque você viu que eu acabei... Mas eu tô ligado aqui, eu volto. Israel é o relógio de Deus para o próprio Israel. Não para a igreja. Não para a igreja. O arrebatamento não... Aqui eu vou contrariar muitos amigos meus, escatólogos, cujos nomes eu deixarei no anonimato, que eles sempre pregaram isso. Todos aqueles que formam uma escatologia com base na geopolítica, porque o que nós estávamos falando é geopolítica. Israel. Então, primeiro, nós vimos que Israel não será destruído. Grande parte será, mas o remanescente será salvo. Sim. Israel, então, está envolvido nessa batalha, mas não será destruído. Quem fez escatologia com base na geopolítica acabou pagando um preço por isso. E eu quero aqui citar alguns. Ou um, pelo menos. Chama-se Hal Lindsey. Hal Lindsey, na década de 60, ele lançou um livro cujo título é A Agonia do Grande Planeta Terra. Na década de 80, ele lançou outro. Anos 80, contagem regressiva para o juízo final. Havia aquela chamada Guerra Fria, que perdurou durante algum tempo, até que os blocos soviéticos foram dissolvidos. A Alemanha, que era oriental e ocidental, ou melhor, a Alemanha, que era una, foi dividida em Alemanha oriental e ocidental. Houve a queda dos muros de Berlim. Então, perceba uma coisa, que essa escatologia já profetizava a volta de Jesus para aqueles dias. E muitas pessoas, Jesus não passa. Aí eu comecei a ver muitas profecias. 1000 passará, 2000 não chegará, isso não existe na Bíblia. Não passará essa geração, Israel nasce como estado, e profetizado por Isaías, capítulo 66, versículo de número 8. Pode uma nação nascer em um só dia? Aí ele profetiza o nascimento, o ressurgimento de Israel como nação que viveu cerca de mais de 2.500 anos sem ser nação, sem pátria, sem nada.
totalmente, né, essa diáspora que durou muitos anos, mas de 1948, até pela assinatura, o voto Minerva do... Oswaldo Aranha. Não, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome daqui do Brasil. Oswaldo Aranha, isso. Oswaldo Aranha. Você falou Oswaldo, eu não entendi direito. Oswaldo Aranha, 14 de maio de 1948. Nasce. Bom, alguns tomaram uma geração como 40 anos. Jesus volta em 1988. Outros, não é 40 anos, é 70 anos. Eu tenho um amigo que partiu para o Senhor. Inclusive, ele distribuiu livros. Ele era doutor, até formado por Harvard e tudo mais. E ele escreveu um livro. Dessa vez é para valer. Jesus volta em 2018. Porque ele, 1948, com 70, mostrando a geração com base naquilo que Moisés disse no Salmo 90, a vida do homem é de 70 anos. E o que durar mais é a aflição e espírito. Só que o próprio Moisés que profetizou isso viveu 120, os seus olhos não escureceram e nem perdeu seu vigor. Então você tomar isso como base é muito perigoso. Então tome pelo menos como 120. Seria o certo, né? É verdade. Isso. Uma base. E outra, ele, não é que ele morreu de doença. Morreu porque Deus matou. Foi Deus que matou e sepultou. E até hoje ninguém sabe onde está o seu corpo. A sua alma a gente sabe que está com o Senhor, né? Mas o corpo ninguém sabe. O anjo escondeu mesmo? Foi o próprio Deus escondeu, né? O próprio Deus, que a Bíblia diz que Deus o sepultou num vale. Sabemos a região, mas não sabemos o local exato, né? Então perceba que essas profecias e outras que... Calendários dos Maias. Tem esse Romildo Ferreira, que já profetizou 4 ou 5 vezes dentro de 2 anos a volta de Jesus. Charles Taze Russell também. E tantos outros, Adventistas do Sétimo Dia, e tantos outros que profetizaram. Ellen White. Né? E nada. Então é muito perigoso. Primeiro, vamos resumir. O arrebatamento da igreja, que é um fenômeno que nós estaremos tratando, ele não possui sinais. Então não existe sinais para o arrebatamento. Mas existem os sinais do fim. Nós sabemos que estão caminhando para o fim. Como Paulo disse, a nossa salvação está bem perto. Mas daquele dia e hora? Ninguém sabe. Mas esses sinais, guerras, rumores de guerras, é aquilo terremotos... que eu disse no início, sempre aconteceu. E aconteceram guerras até piores. Mas quer uma guerra maior do que a Segunda Guerra Mundial? Só de judeus foram 6 milhões. Que nós sabemos pela história, mas pode ter sido muito mais. Muito mais. Então, o senhor Esses não acredita... sinais não existem para o mundo. Para a igreja, existe algum sinal? Também não. Então o senhor está dizendo que Nem pra igreja, o senhor nem não pra acredita que existem sinais da vinda de Jesus não. e do Para o arrebatamento, não. Aí é que está a vinda de Jesus para o CIA. É um evento único dado que ocorre em 2 fases. Aí é que está. Isso aqui, gente, vai longe isso. Tá, então vamos pro arrebatamento. Vamos ficar no arrebatamento. Geralmente as pessoas dizem... A primeira fase do arrebatamento, da primeira fase da vinda de Jesus, a parousia, é o arrebatamento. Que ele fica nos ares. Nos ares. Justamente, o encontro. Só essa palavra encontro que a gente estava conversando um pouco. Uhum. Isso aí dá pano para manga. Que está dentro de um contexto greco-romano, judaico e eclesiológico, que é o substantivo de verbal apântesis, encontro, que vem do verbo grego apantal, que é encontrar. Que é diferente de epsinagogue, que vem do verbo epsinago, que é reunião. A nossa reunião, a reunião é diferente do encontro. Então perceba que o arrebatamento não tem sinais. E por que ele não tem sinais? Por causa da doutrina da iminência. Se tem sinais, deixou de ser iminente. Ele tem sinais para o pós-tribulacionista. Porque o pós-tribulacionista não está aguardando a volta de Cristo, está aguardando a vinda do anticristo. E eles, de certa forma, vão até saber quando Cristo vem. Porque o anticristo aparece 7 anos depois, quem aparece é Cristo. Aí eles vão saber o dia e a hora. Aí já contraria tudo que Jesus diz na profecia, em Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Está entendendo? Então não tem sinais. A doutrina da iminência, ele vem a qualquer momento. E eu tenho algumas razões e porquê de eu dizer isso. Segundo ponto, o arrebatamento será... Os pós não gostam que eu diga isso. Secreto. Será? Vamos falar baixinho? Secreto. E tem uma polêmica grande em cima disso aí. Porque esse arrebatamento secreto que nós acreditamos, né, de que a igreja será tirada da terra, eles usam um texto como Apocalipse 1:7, né? E todo olho o verá e tal. Como é que se dá a defesa desse arrebatamento secreto? Sabendo que, eu já sei mais ou menos quando o senhor vai aí no Apocalipse 1:7, mas nos diga. O arrebatamento será secreto, a igreja será arrancada da terra, ninguém vai ver.
Legal. Outra coisa que está em polêmica agora nos nossos dias é o arrebatamento nesse abrir e fechar de olhos. Tem até uma música que está em alta aí, e vários teólogos críticos estão arrebentando com essa letra. A igreja será de fato arrebatada no secreto, sem ninguém perceber? Como será isso? Bom, abrir e piscar de olhos, a bem da verdade, né, no grego, é para a ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Não é Aí o pessoal arrebatamento. questiona, então, mas quando é que acontece a ressurreição dos mortos? No arrebatamento. Então pronto. Uma coisa está ligada à outra. Muito ligado. É como alguém dissesse assim, de onde Jesus subiu para o céu na ascensão? Você se lembra? Onde que ele estava quando ele subiu aos céus? Onde estava o discípulo quando ele subiu ao céu? De onde que ele sobe? Do Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Só que tem outro texto que diz que não foi de Monte das Oliveiras, foi de Betânia. E agora? Foi de Betânia ou do Monte das Oliveiras? Como explicar? Realmente fala. E aí, foi de Betânia ou foi do Monte das Oliveiras? É simples. Onde fica Betânia? No Monte das Oliveiras. Sendo arrebatado de Betânia, acabou. É igual o texto aqui. É igual o texto do cego lá, né? É. Um diz que foi saindo e outro diz que foi entrando, né? E Entrando em Jericó e Aí saindo tem de outro que Jericó. diz que era na entrada e na saída. E alguns dizem que era apenas um cego, outros dizem que eram dois. Mas em momento algum a Bíblia diz que era apenas um. Isso é a criatividade das pessoas. Uns dizem só havia apenas um ladrão que fez isso. Não, gente. Por isso tem que ser interpretado. Então, voltando à questão sobre o arrebatamento secreto. Em primeiro lugar, vamos falar sobre secreto. Secreto para quem? Secreto para o mundo, mas não para a igreja. Só que lá no texto de Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então é todo olho, é todo mesmo, sem exceção. Só que o arrebatamento não é todo olho, é somente a igreja participará desse No evento. Apocalipse 1,7 nada tem a ver com arrebatamento. Não, Já tem é a segunda fase. A segunda fase da vinda Da de vida Jesus. dele, quando ele descer. Segunda fase da segunda vinda, porque a vinda primeira ele vem e morreu. A segunda ele vem, Em duas então, fases. em glória, em duas fases. Arrebatamento e a volta dele. No arrebatamento, Jesus só vem até os ares. E dos ares ele precisa cumprir a promessa de João capítulo 14, versículo 1 a 3. O que ele diz lá? Pode repetir aí. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio Creio também em mim. Na casa de meu pai há Tem muitas muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar. E quando eu for, ou se eu for e preparar lugar, virei outra vez. Buscar vocês. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ou para onde eu estou. Onde que ele está? Está no céu. Então ele virá para nos levar. Ora, a Bíblia diz que ele vem até os ares. E dos ares ele precisa cumprir essa promessa. E ele diz que ele foi preparar lugar para nós. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. Se ele não tinha intenção de nos levar para lá, por que ele faz alusão à casa do Pai? Aí a grande questão é, onde é a casa do Pai? Na oração que ele ensina para os discípulos, a oração dominical, que é conhecida, ali ele explica onde é a casa do Pai. Quando vocês orareis assim: Pai nosso que está na terra, No céu. Pai nosso que está no templo de Salomão, Pai nosso que está no céu. Que aí entra uma outra questão, né? Ah. Vamos ou não morar no céu, né? Bora, claro que vamos. Porque tem aqueles que dizem que não, né? Então aí ele tem que se ver com Jesus, né? Tem que desmentir. Fala, Jesus, o senhor errou aí. Ô pastor, mas o senhor acredita também, após o arrebatamento da igreja, haverá aquele terror dos filmes e das pregações de antigamente, que alguns vão dizer que a igreja foi levada por um disco voador, que ETs fizeram o rapto. Essa é a desculpa que o mundo pode arrumar. Pode arrumar. Aí eu pensei que você ia falar dos carros, avião desconcertado, carro Isso, desgovernado. também. Os pós-tribulacionistas que usam isso como chacota para os pré-tribulacionistas, eles também precisam responder a mesma questão. Porque eles também acreditam no arrebatamento. Será que quando Jesus for arrebatar a sua igreja, ele vai dizer, olha, mundo, piloto de avião, hoje vocês não vão levantar voo. Motoristas, ninguém liga o carro. Piloto do trem, não faça nada disso. Não é aqui não? Onde que é? Ali. Tá reverberando? Tá dando... Ah, eu pensei que fosse ela. É o fone de ouvido ali. Ah, tá. Ele vai sair avisando todo mundo que, tô chegando. Em slow motion. Estou chegando, olha! É isso que ele vai fazer? Jamais. Não.
Então, Eles vão ter que explicar, eles têm que explicar a mesma coisa. Que é arrebatamento Se de qualquer jeito. E se o piloto é um servo salvo? Aí o senhor vai falar, aterriza primeiro, depois eu venho arrebatar. Motorista de ônibus, para o ônibus aí, para. Você tá entendendo? Tô avisando que eu tô chegando. Daquele dia e hora ninguém sabe, mas ele vai saber. É, Vai porque Deus Então, em cima disso, vai acontecer mesmo, porque esses filmes, por exemplo, Deixados para Trás, tantos outros, vai acontecer mesmo essas catástrofes? A igreja arrebatada, um exemplo do piloto de avião. O que é que você acha diante dessa realidade? Ele vai sair avisando todo mundo? Não. Então, se não vai, o que vai acontecer? Vai ter. Aí eu Mas tem copiloto. Aí eu usei... Hã? E se o copiloto não for... Mas dá tempo? De sair do lugar e pular pro outro? Como é que é o negócio aí? É na hora ali, né? Vai ter um carro. Mas e no caso de um ônibus? Avião, o copiloto é. Mas e no caso do ônibus? Que não tem copiloto? Não tem co-motorista. Tragédias. Então haverá E do metrô, que só tem um camarada também dentro. E do trem? Só que São Paulo já está se preparando, né? Agora, Pro arrebatamento? Que agora já tem o metrô que não precisa mais do maquinista lá, né? Ele já é automático. Mas aí tem alguém por trás com controle. Se for cliente, aí também dá ruim. Aí no carro também é a mesma coisa, né? Ô, pastor... Aí no carro, você é dono do carro, mas você tem um camarada do seu lado para te ajudar também, né? Não, assim, ó, vai comigo porque pode ser que eu seja arrebatado hoje, né? Aí quem está no controle de tudo isso é arrebatado e é como é que fica... Então vai ter... Vai o ter cara um que tá lá na torre do aeroporto, lá coordenando tudo... Servo de Deus. Aí vai. Aí o copiloto também é crente, vai os dois. Gente, é complicado. O pós também precisa explicar isso. É necessário, né? Porque é necessário. Vai ter um arrebatamento, vai. Que eles acreditam em fases diferentes que aconteça esse arrebatamento, é arrebatamento. Ainda que eles acreditam que Jesus... ele vai, todo olho verá, tá. Mas o arrebatamento... A igreja sai. Será num átomo. A igreja sai. Aí Jesus fala, pessoal, eu estou chegando. Não vai haver isso. Então ele também precisa explicar isso daí. Então o arrebatamento será... A doutrina do arrebatamento é a iminência. O arrebatamento será secreto. E o arrebatamento será pré-tribulacional. Antes da grande tribulação. Antes mesmo. Antes mesmo. Então que ele será secreto... Nós temos vários textos que vão comprovar que ele é secreto. O que lhe faz crer com tanta convicção e fazer essa defensiva de forma tão dinâmica que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Olha, porque assim, de todos que eu vejo, o senhor é que mais defende e chora defendendo mesmo que a igreja será arrebatada. Talvez hoje no Brasil é um dos maiores defensores. Não sou não, tem muita gente boa. Mas mas o senhor é um dos que está muito eu gostaria que vocês fizessem o papel de um pós agora aqui. Fizesse o papel. Sim. Tá ótimo. Eu quero que vocês me apresentem um só versículo onde Jesus diz que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos lá, Danilo. Pode invocar aí o pessoal Vamos que lá, tá na live. Aqui. Quem tiver um versículo tem algum onde Jesus afirma a igreja passará pela grande tribulação. Tá, eu não vou saber exatamente onde tá, mas é aquele versículo... É que ele não estava, não. Aquele versículo de Paulo sobre a ira. O que seria essa ira? Aquele versículo de Paulo falando sobre a ira. Que existe, por exemplo, o pré, o pós, e tem uma terceira via interpretativa tem que seria... 5. Não, mas vamos falar de uma terceira. Vamos no mais raso aqui. A pré-ira. Então, mas essa daí é uma das 5 que ele tá falando. É uma das 5. E é nova essa daí. Ela é nova, recente aqui. Recente. Então, nós acreditamos e defendemos o pré. A igreja vai sair daqui. Eu acredito nisso, inclusive prego sobre isso. Mas tem o pós, que são as mais conhecidas. E se por exemplo, se nós estivéssemos equivocados na forma de interpretar? Ainda assim nós estaremos na bênção, porque nós estamos sempre aguardando, sempre santificando, nos purificando e nos enchendo. O Senhor vem. Você perdeu alguma coisa? Nada, não. Você está me entendendo? Então tem 5 visões. Pré, pós, mesmo arrebatamento parcial e arrebatamento para a ira. O arrebatamento para a ira, acredito que a igreja passará por quase toda a grande tribulação, mas no 45 do segundo tempo, quando ele tiver que lançar ali os 7 cálices da ira de Deus, a igreja é tirada. É o pré-ira. É quase um pós, né? É quase um pós. É meio... eu chamo essas posições de posições compatibilistas, porque quando eles chegam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 1 a 3, muita gente se enrosca, e inclusive os pós dizem que é a criptonita dos pré-tribulacionistas. Então, as pessoas, para não ficarem enroscadas, aí criaram
Visões Essas outras secundárias. vertentes Essas aí, outras pra tentar se ajustar a tudo, né? Mas existem 5 visões, só que a verdadeira, qual é? A pré. Acabou. Deus não é Deus de confusão. Verdade. Como é que Deus vai dizer, eu voto antes? Não, eu voto no meio. Não, eu voto depois. O arrebatamento parcial, o arrebatamento é para ira. Deus não é Deus de confusão. Só tem uma nas 5 que é verdadeira. E a única é a pré. Mas há quem defende também, pastor, que aqueles que não subirem, melhor, os pós-tribulacionistas que defendem a visão de que na grande tribulação não haverá oportunidade de salvação. Qual a sua visão sobre isso? Não haverá oportunidade de salvação na grande tribulação. Na grande tribulação. Ficou. Ou seja, a igreja os foi arrebatada e gentios, ficou. os desviados, os afastados que tiveram a oportunidade de ter Jesus agora, na grande tribulação, não vai ter oportunidade de ser salvo. Aí fica aí uma pergunta. Se não haverá oportunidade de ser salvo, por que Deus envia 2 testemunhas para pregar o evangelho aqui na Terra? Com qual finalidade? Uma vez que ele não vai salvar ninguém. Não seria para os judeus, essas 2 testemunhas? Eles defendem que seria exclusivamente para os salvação. judeus. O próprio texto de Zacarias mostra os judeus todos se arrependendo. Não, mas a salvação para os judeus. E não para os judeus, eles defendem que sim. Mas não para o... Eles não são seres humanos? Ele diz que não haverá salvação. Então, se não haverá salvação, não haverá para ninguém. Se o judeu está sendo salvo, então tem alguém sendo salvo. Mas não, os judeus Fora os ali... judeus, haverá então, a possibilidade? É que está. A questão é, haverá porque ou não? Os judeus porque é aquele texto, a pergunta é para eles. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta é, não haverá salvação na grande tribulação. Para os judeus, sim, não. haverá. Então pronto, então Acabou. já está a resposta. Já morreu aí. Já morreu na praia. E os desviados da igreja? Porque Vamos são ver. 3 povos, judeus, igreja e gentios. Né? Gentios. Os judeus, nós sabemos que a grande tribulação se trata deles, é para eles. É um juízo de Deus para eles, a grande tribulação. Serão salvos através disso. E os desviados da igreja? Então, mas aí você já respondeu a pergunta primeira. Agora já é uma segunda pergunta. Vamos Isso. trabalhar a primeira. Vamos lá. Vamos lá. Não é não? Então vamos trabalhar a primeira. A primeira, haverá salvação na grande tribulação? Sim. Vocês já concordaram que haverá, porque o judeu não tem como negar esse texto aqui e não tem como negar o que Jesus disse em Mateus 23, versículo de número 37 a 39. Vocês dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão. Haverá arrependimento. Eu derramarei o Espírito de graça. Derramarei o Espírito de graça sobre um povo da desgraça que não quer saber dele? Não, sobre um povo que disse, bendito que vem em nome do Senhor. Então, haverá salvação? Haverá salvação. Segundo ponto, porque as 2 testemunhas? As 2 testemunhas, a Bíblia não afirma que estará pregando só para judeus. Olha só o que diz aqui no capítulo 11 de Apocalipse. E não são os judeus que vão fazer isso aqui não, olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 11, é enfático. Prende aí enquanto tu tá novo, viu? Olha só, ó. Olha o que diz aqui, ó. E quando acabarem o seu testemunho de quem? Das 2 testemunhas. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos, e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Eles ficarão expostos lá. Expostos 3 dias e meio. E os que habitam na terra. Aí são todos. Como se não bastasse, aqui lacrou. É acachapante. Incontestável, irrefragável. Irrefutável. Indubitável, irrefutável. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado quem? Os que habitam sobre a terra. Então eles vão pregar para todos. Continuando. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos, os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto, e aí vai. Só que não só isso. Se não haverá salvação, por que Deus enviará 3 anjos para pregar o evangelho? Você sabe que tem 3 anjos que vão pregar no período da grande tribulação?
Não é as 2 testemunhas. são Não, 3 anjos. 3 anjos. Caiu no meu pé. Literalmente 3 anjos estarão pregando. Aí uma pessoa fala, mas onde é que está escrito isso? Quais são essas 3 anjos com pregações diferentes? Um prega o evangelho do reino, parece? Evangelho eterno. O evangelho eterno. Olha lá, tá aqui, ó. Ah. E vi outro anjo, ou melhor, isso aí. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, voando. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E aí continuam os outros 2 anjos. Então ele já quebrou. Se ele está pregando o evangelho eterno, pedindo para o povo vir para Deus, isso Vai ter salvação. haverá, Porque sim, não salvação. haveria necessidade de pregar o evangelho se não houvesse a possibilidade de salvação. Quebrou. Se Deus não vai salvar ninguém, Então acabou. por que pregar? Para que pregar? Para que mandar 2 testemunhos? Então haverá essa possibilidade. Para que além de 2 testemunhas, 3 3 anjos. O Espírito Agora Santo outra será coisa. tirado. Agora, olha outra coisa. Para os que advogam que a igreja estará na terra. Se a igreja que recebeu a grande comissão de fazer o quê? Pregar o evangelho. Pregar. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Estará na terra? Por que os anjos? Porque Deus manda 2 testemunhas e porque Deus manda 3 anjos. Por quê, pastor? A igreja, então, está em desobediência. A igreja está praticando o pecado da omissão. Não está pregando. É verdade, né? Eu não A igreja- tinha parado pra pensar a nisso. igreja Se está a em- igreja está na terra, por que Por parou quê? de pregar então? Enviou doce A igreja está em rebelião. Então ele vem arrebatar rebeldes, Então a igreja desobedientes seria omissa. e pessoas que estão vivendo até o fim o pecado da omissão. E tem até um versículo que diz que os anjos queriam pregar o evangelho e Deus deu Pedro, essa. é. Deu É para a igreja. Deu isso para a igreja. Então, se, Se a igreja é tirada, aí os Se a igreja anjos- está na terra, os anjos vêm para quê? para quê? Aí quebra o pós Boa, mais com pastor. vontade. O senhor, meu Deus do céu. Olha, de Olha, eu não todos... sou Deus, não. O meu Deus do céu. O É. Senhor, meu Deus do céu. Mas É. vou lhe falar. A empolgação fez eu até. Todos os debates, todos os argumentos... Esse, pra mim, foi o... Não, tá É maluco. forte. Misericórdia. É, porque é muito claro, não tem como argumentar em relação a isso. É, se a Não igreja tem. está na terra. Até se eu fosse pós aqui, eu ficaria sem argumento. É. Eu levantaria da mesa e deixaria o senhor sozinho. Agora a igreja. Aí a igreja assim, ó. A salvação é só nossa. Acabou a oportunidade, ninguém será salvo da grande Aí Deus vai tribulação. ter que enviar anjos pra resolver o problema. Para resolver o problema. Pronto. Pastor, a gente está caminhando para o final, Opa. porque o nosso tempo é curto, né? Mas em outra oportunidade, espero muito receber o senhor aqui. Mas antes, fazer 2 perguntas que todos os convidados aqui recebem. O senhor não viu nada, Toma agora água. que vem. Na vida, qual pergunta que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Rapaz, essa daí eu. No momento agora eu não me lembro. Verdade, que já me fizeram, bombardearam com tantas perguntas que eu falei, meu Deus, quem criou essa? Não consigo me lembrar. Alguma pergunta que não me lembro. Para o senhor, o que é a vida? A vida é um dom de Deus. Porque ele disse, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando ele chega no povo, ele diz, diante de vocês eu coloco o caminho da vida e o da morte. Escolham a vida. Porque a vida é o dom de Deus. A vida é uma oportunidade, um privilégio de estabelecermos esse contato, essa comunhão com Deus, de viver para Deus, de viver a sua presença. Eu gosto de viver. Há muito tempo eu dizia, e ainda não perdi essa esperança não, de repente eu ser a geração do arrebatamento. Eu gostaria de não provar a morte. Tá entendendo? Porque a vida é dom de Deus. É maravilhoso viver, é gostoso demais. Para mim, a vida é isso. Estar com Cristo, na presença dEle, apesar das dificuldades, mas nessa comunhão que nós temos com Ele, é uma alegria. Eu imagino, se eu me alegro e tenho esse prazer, apesar de tudo, da vida aqui, imagina a vida lá, a vida eterna lá, né? É perfeito demais. Ô pastor, como é que o senhor teve essa experiência que te despertou para o conhecimento, para estudar, além de ser um dom? O que te levou a querer cavar mesmo, mergulhar nesse oceano de Bíblia, teologia, de estudo, para ser o que o senhor é hoje, que eu de fato considero como um mestre e um defensor da fé cristã? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Sempre tive muitas perguntas. No início da minha fé,
eu ia para a escola dominical. Eu recebia a revista da CPAD. Durante a semana eu lia cada um daqueles versículos que é proposto na leitura diária. E fazia as conexões. Primeiro, que Deus me deu a graça de criar um hábito de leitura bíblica todas as manhãs. Então a minha leitura, isso quando eu podia, agora é diferente. Eu levantava às 6 da manhã até às 7h30 da manhã, oração. Das 7h30 às 9 da manhã era leitura bíblica. Só eu, Deus e a Bíblia. E depois eu saía para o trabalho e como eu evangelizava de porta em porta, eu trabalhava de porta em porta e aproveitava para evangelizar também. Na escola dominical eu tinha esse tempo, então eu ia para o curso de doutrina e tal, então eu era sempre muito cheio de perguntas, curiosidades. Eu lia, estudava e levantava os meus questionamentos na escola dominical. Então eu sempre fui assim, uma pessoa questionadora. E eu tive também no início um pastor que o primeiro livro que ele apresentou para mim como estudo foi um livro de escatologia. O Plano Divino através do século do missionário Lawrence Olson. Só que ele escondia a capa, ele só ia apresentando para mim as questões. Então eu aprendi sobre o dispensacionalismo, as dispensações, né? As 7 dispensações, nesse estudo que ele fazia. E a partir daí eu sempre tive essa curiosidade. Eu não sabia que eu era apologista, mas eu debatia com o Testemunho de Jeová, debatia com o pessoal da cultura racional, que inclusive quem propagou bastante foi aquele cantor, Tim Maia. Que ele deu um up assim para a cultura racional, né? E eu debatia com aquele povo e debatia. Só que eu tinha uma coisa: eu não lia e orava e estudava para mim, apesar que eu entrava porque eles queriam me convencer, eu acabava tendo um debate. Mas era para evangelizar. Eu pregava nos trens, ainda de vez em quando ainda prego. Minha filha faz isso, Abigail. Pregava nos trens, pregava de casa em casa, porque é muito importante o que você quer fazer com esse suporte que Deus está te dando, porque você é um mordomo. E o que você vai fazer com essa mordomia? Eu quero ser cheio do Espírito, para quê? Eu quero ter conhecimento, para quê? Então você tem que ter um propósito, e esse propósito tem que estar enquadrado dentro da macrovisão de reino. Tem que ser para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então hoje a apologética é para defender a nossa fé, para munir o nosso povo e dando a ele um suporte dentro da palavra de Deus, para eles poderem se defenderem. Então você tem que ter esse propósito. Se for para vaidade pessoal, se for para soberba, se for apenas para disputa, para debates, não vai dar certo. Porque Deus, assim, Salmo 25:14 é o meu lema. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a estes ele revelará os seus segredos. Qual seria o conselho do Senhor para os jovens que estão ingressando na área teológica, amam a teologia, amam o estudo teológico e tem o Senhor como mestre, como uma referência? Qual seria a sua orientação e conselho para essa galera? Primeiro, não esqueça de uma coisa, que a lógica de Deus é contrária à nossa lógica, se é que Deus tem lógica, né? Nesse sentido que eu estou falando, filosófico, né? A escada de Deus se sobe descendo. Quanto mais você desce, mais você sobe. Comece com oração. Seja leitor de um só livro. Não estou dizendo que não tem que ler outros livros. Mas o seu livro de cabeceira, o principal, seja a Bíblia Sagrada. Procure fazer tudo isso agradando ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo para que Ele desvende os seus olhos. Dedique-se à palavra de Deus e tenha um compromisso e um objetivo de aprender para glorificar o nome do Senhor. Maravilha. Pastor, nós vamos apresentar o seu material e caminhar para o fim. Danilo vai deixar alguma consideração, se tiver alguma pergunta para o senhor. Mas antes, tem uma curiosidade. Quando o senhor chega a um nível de mestre, como o senhor é hoje... Isso é ele que está falando, hein? O senhor encontra dificuldade, assim, para ouvir um pregador simples? Eu sempre tive essa curiosidade. Eu já tive vontade de perguntar isso para o pastor Eliné Cabral, congrega com a gente em Curitiba, tá para vir aqui também, e alguns outros mestres. Porque, às vezes, estudou tanto, como o senhor falou aí que estudou, é claro que o senhor sempre estudou para evangelizar, não a fim de querer diminuir outras pessoas e tal. Hoje o senhor faz a defesa da fé, enfim. Mas quando houve um pregador simples, e às vezes ele fala alguma coisa errada que contraria aquilo que o senhor aprendeu, é difícil hoje ouvir um pregador mais simples? Não sei se o senhor entendeu a minha colocação. Entendi. As pessoas que têm dificuldade por causa da vaidade, né?
Porque ele acha que ele chegou a um patamar que agora ele não precisa ouvir mais ninguém. Tem pregador que não ouve ninguém. Ele gosta de ouvir pessoas de fama, mas nem é porque ele quer ouvir, ele quer se aproximar para ver se através dessa pessoa ele consegue alguma agenda ou fica amigo desse para dizer, eu sou amigo de fulano, sou amigo de Bertano, para melhorar a agenda dele. Então, acho que isso é vaidade. A gente pode ouvir pessoas... Eu, por exemplo, eu sou um pregador simples. Então, eu não teria nenhuma dificuldade em ouvir outro simples. Você está me entendendo? Eu sou um pregador simples e eu sou outra pessoa simples. Eu acho que toda mensagem tem aquela parte que Deus preparou para você. Se o pregador está debaixo da graça de Deus, você pode ouvir, porque você foi ali para ouvir a palavra, o que ele tem de Deus. E para você ser usado por Deus, você não precisa ser um professor de teologia. Você não precisa ser um acadêmico. Você não precisa estudar em Harvard, em Sorbonne, em Westminster. Você não precisa disso. Você precisa ler a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo use você. Perfeito. Isso basta. Agora, você pode trazer mais conteúdo? Pode, desde que esse conteúdo não sobrepuje a revelação da Bíblia Sagrada. Porque tem pregador que ele é tão profundo, mas tão profundo, como diz um amigo meu, é tão profundo que cheira enxofre. É forte. Considerações, Danilo, tem alguma coisa aí? Meu amigo, não, só agradecer, obrigado, aprendi muito aqui. Pastor Elias é uma referência para mim desde sempre, acompanho o senhor há muitos anos e ter esse momento de mesa com o senhor aqui para lhe ouvir, para mim é gratificante. Obrigado, Fábio, Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Edilson Siqueira, pastor Rodrigo Siqueira, muito obrigado. Fica aqui a minha gratidão por ceder o pastor Elias para estar aqui conosco nesse tempo especial de bate-papo, onde nos enriqueceu com um pouco do depósito que Deus tem depositado na vida dele, né? Um pouco do muito que Deus tem depositado na vida dele. E daqui a pouco o pastor Elias estará na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Colombo, com o pastor Edilson Siqueira. Hoje o senhor vai falar sobre... Vamos falar sobre o continuismo, a atualidade dos dons. Será que os dons espirituais são para os nossos dias? Batismo com o Espírito Santo, com fogo, é para os nossos dias ou ficou apenas para o passado? E a nossa preocupação é porque existem algumas denominações que apostam muito no cessacionismo e vêm assediar os nossos jovens para deixarem de crer nesta promessa que é para os dias atuais, que é para a igreja. Os dons foram dados para a edificação, para a exortação e para a consolação da igreja. A igreja continua existindo e ela precisa de exortação, ela precisa de consolo, ela precisa de tudo que tem nos dons espirituais. Ela precisa de capacitação. Então, é para os nossos dias. Essa exposição tem um viés apologético. A defesa da nossa fé pentecostal, da nossa declaração de fé. Perfeito, então todos estão convidados para participar da Escola Bíblica de Aperfeiçoamento AD Ministério de Colombo a partir das 18h30. Será incrível, será extraordinário. Eu estou aqui com alguns materiais. Aqui está Vida e Obra. Vida porque ele gastou tempo de vida, né, para escrever. E Obra do pastor Elias Soares. Esse aqui é o primeiro? Esse é o primeiro. Inclusive, já até pedi para os pastores, nós estaremos levando estas obras lá nesse encontro. Os irmãos que quiserem adquirir, que porventura estiverem nos assistindo, estaremos levando. Esse aqui, e para adquirir pela internet também online, tem como, né? Dá. Aí o nosso telefone, eu vou até passar o telefone da minha filha, porque ela pode mandar o link. O link do Mercado Pago. E as pessoas podem comprar. Tá na sua bio no Instagram também? Não está. Não tá, né? Mas ela pode estar... Qual é o telefone? O telefone é 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Ela manda um link, a pessoa compra pelo Mercado Pago, Mercado Livre, né? Mercado Pago. É isso, a pessoa pode fazer a compra. E aí tem o meu também, não sei se alguém quiser mandar, eu envio para ela, é 0 operadora 11 9. Vamos lá. Vai lá. Esse aqui, perguntas difíceis. Perguntas difíceis de responder, volume 1. Aqui nós abordamos 36 temas. 93279 3001. 93279 3001. Esse é facinho, hein? Esse é fácil. 3001. Olha lá. Pergunta difícil. Nesse livro eu abordo 36 pontos.
E entre eles, por exemplo, com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? Aqui, qual é o peso da cruz de Cristo? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que esse pecado não pode ser perdoado? Temos esta obra. Isso aqui? Pergunta. Esse aqui é o volume 3, por exemplo, tem 59 temas em 312 páginas. O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução, está amaldiçoa. Em hebraico, é Vatomer lo ishto derramachazik betumaterra barech Elohim vamuti. É isso que você entendeu. O resto está explicado, né, aqui. Ele humilha. Sobre batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e com fogo, tem 59 temas nesta obra aqui. Esse aqui é o volume 2. Esse é o volume 2. Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? Nesta obra nós temos 75 temas em 384 páginas. Volume 4. Esse é o volume 4, vai falar sobre a vida após a morte. E nesta obra nós abordamos 130 perguntas sobre a passagem do rico e Lázaro, sobre o ex-ladrão na cruz e muitos outros temas. Esse aqui é Perguntas escatológicas difíceis de responder. Neste livro, entre as 100 ou mais perguntas que nós respondemos, eu vou falar sobre uma. Por que eu não sou pós-tribulacionista? Querem saber? Qual? Por quê, pastor? Porque na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu. Ela vai até os ares e volta para a terra. E aí, Jesus se passa como mentiroso, e o que ele não é. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é uma razão para eu não ser pós-tribulacionista. Pós-tribulacionistas, esse aqui vai de corte para o Instagram, tá? Vai. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu estava numa crise financeira, vendendo aqueles adesivos para colar em geladeira e andando pela rua. Eu falei, Senhor, como é que eu faço para sair dessa crise, dessa situação? Sabe o que Deus respondeu? Tira o que está na tua cabeça e bota no papel. Meu Jesus. Aí surgiram aqui algumas poesias. Eu Poesias. falo teologia em forma de poesia, sobre pneumatologia, paractologia, sobre escatologia, dons espirituais. E aqui tem também a poesia do caloteiro, do fofoqueiro. Qual é a poesia do caloteiro, pastor? O caloteiro é aquele... tem indivíduo que é mestre em pedir fiado. Compra e pede emprestado, mas não gosta de pagar. Você o conhece. É o famoso caloteiro que passa o ano inteiro dizendo, eu vou te pagar. E ele não diz, em fevereiro eu vou lhe pagar, mas não diz fevereiro de que ano. E continue dando cano e dizendo, eu vou te pagar. Aqui, essa poesia é longa. Tem aqui do caloteiro, do fofoqueiro, do fofonauta, porque hoje, nas altas das mídias, ninguém precisa bater perna para fazer fofoca. Instagram, WhatsApp, fake news e tal. Então a gente aborda tudo isso aqui. E por último, sobre essa criança aqui, com 1.168 páginas. Só esse de escatologia tem 496, esse de sobre a imortalidade da alma tem 480, e esse daqui tem 1.168 páginas. Dicionário de palavras, expressões, interpretação, curiosidades bíblicas. Essa obra, quando era só o dicionário etimológico, foi premiada na Bienal do Livro, recebeu o Prêmio Arete de Literatura em 2005. Hoje, ela está bem recheada com 1.168 páginas. Falamos de uso, de costumes, de cultura, direito romano na Bíblia, está aqui nessa obra. É filologia, que eu trabalho uma área da filologia chamada onomatologia, que é a ciência dos nomes. Nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, origem, etimologia no grego, hebraico, latim, aramaico. É uma obra importante. Só ela custa 360. Para os que estiverem hoje na igreja, eu tenho uma mensagem para vocês. Só esta custa 360. Mas você vai levar tudo por 480. O kit completo. Kit completo por 480. E quem comprar pela internet, como tem o frete, você vai pagar R$520. Perfeito, vale a pena demais. Tá bom? Então, você que for hoje para a igreja, já revela, eu quero comprar e já vou... Pode fazer seu Pix, como diz o nosso amigo lá da Mundial. E eu abençoo quem pagar no Pix. O homem ali ainda tem o dom de imitação. Meu Deus do céu. E eu trouxe a maquininha, viu? Faltou. Aquela fungada. É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Pastor Elias, muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Viu? Uma honra. Nós vamos nessas. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta com o pastor Jarmute Jordão, da Advec aqui em Curitiba. Será incrível, será extraordinário. Eu aguardo você a partir das 14 horas. Até mais. Minha geração.